Bom dia, a paz do Senhor Jesus. É mais um dia que Deus nos dá a oportunidade, de estarmos louvando e engrandecendo o seu nome. E eu glorifico a Deus por essa manhã e sei que Ele verdadeiramente tem presenteado a mim e a você com um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? A paz a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Amém? Glorificado, exaltado seja aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Eu venho com mais uma palavra para o teu coração nessa manhã e com uma reflexão, Eu estava meditando numa reflexão aí e ela diz desta maneira: dois agricultores, eles estavam orando, para que chovesse, porque a terra estava muito seca e não tinha como plantar. E um desses agricultores, ele orava, mas preparava a terra, e o outro orava, mas via que não chovia e tal, ficava deitado em casa descansando. Amados irmãos, aquele que ora e age, o Senhor responde. Aquele que ora e fica parado e descansa nele mesmo e fala: o Senhor não me responde, não vai responder, nada acontece. Nós precisamos orar e agir. A fé sem as obras são mortas. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Aquilo que queremos fazer na obra de Deus ou na obra secular, onde quer que coloquemos os nossos esforços, venhamos fazer com diligência, venhamos fazer bem feito, da maneira que possamos conseguir resultados satisfatórios pelo Espírito Santo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amados irmãos, aqui o Senhor ele está falando que nós devemos praticar. A fé é um exercício de prática. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. E quando nós colocamos a nossa fé em ação, Deus ele entra através do Espírito Santo, através das suas mãos poderosas, nós vamos ver o resultado e as benesses do nosso amado Senhor e Salvador na minha vida e na tua vida. Então não adianta nós estarmos nas dificuldades, nas situações que vem contra nós e nós nos sentimos sufocados com aquelas situações e a gente fica soprando para todos os lados, falando com um e com o outro, se nós não entrarmos em ação, porque
realmente a situação que está vindo contra mim, nós estamos sentindo aquela situação. Se a gente não falar com a pessoa certa, nada vai adiantar. Você pode falar com o vizinho, você pode falar com esse, pode falar com aquele, pode falar com um, pode falar com outro, nada vai adiantar enquanto você não for ao cerne da questão. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos nessa manhã nos colocar diante do glorioso Deus de Israel. E a minha e a tua oração, ela vai ter efeito, e ela vai produzir realmente frutos, se eu e você, nós verdadeiramente trabalhar em cima daquilo que temos orado. O Senhor, Ele lança uma palavra aqui para mim e para você, em Isaías 55, verso 11. E Ele diz assim, Isaías 55, verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Ela vai prosperar. A palavra que nós temos orado, a oração é anseio do coração, é desejo de ver as coisas vir à tona, é realizações de sonhos, é realizações dos nossos desejos. E Deus, Ele vai responder tanto a mim conforme a você, se nós orarmos, mas também caminharmos. A gente não pode ficar de braços cruzados. Então, esses dois agricultores, ambos viviam em terras secas, sem chuva. Era um tempo muito ruim. Então oraram a Deus e pediram chuva. Um deles preparou a terra para receber a chuva de Deus, o outro não. Você já imaginou? Todos os dois estão orando para receber chuva de Deus. Um tem preparado a terra e o outro não tem preparado a terra. Você imagina se fosse hoje que o Senhor respondesse mandando a chuva? Quem plantaria? O que está com a terra preparada ou o que está de braço cruzado em casa? Aquele que ia plantar é aquele que está preparando a terra, porque a preparação da terra leva tempo. Porque quando você termina uma colheita, lá na roça, no tempo que eu estava na roça ainda, pegava os bois, era uma junta de boi na frente, e vinha com arado atrás e ia arando a terra. Hoje tem tratores, passa o arado na terra e deixa a terra preparada. Aí quando começa as chuvas lá na roça, aqueles homens vinham com as enxadas, e ia jogando o grão dentro das covas que iam ser feitas. Então nós precisamos entender, quem está com a terra preparada, quem está preparando a terra, aí a semente vai cair na terra, ela vai germinar, porque a terra está molhada pela chuva. Se você recebeu a chuva hoje e a terra não está preparada, o trator não entra na terra e o boi não entra na terra. Por causa de quê? A terra está pesada. O trator fica agarrado no barro, mas aquele que está com a terra preparada, ele planta. Então que venhamos plantar na seara de Deus. A palavra diz que os campos já estão branqueados e os ceifeiros são poucos.
que eu e você, em nome de Jesus Cristo, venhamos ser esses trabalhadores na seara do Senhor, que nós venhamos nos entregar a Deus para que Ele venha se agradar de nós, que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. O que eu quero dizer com essa plantação hoje, amados irmãos, porque eu sei que muitas pessoas têm falado comigo, têm ouvido muita coisa. Essa plantação, ela é em vários sentidos da vida do ser humano, tanto dentro da família, com os filhos, conforme também no lar com o esposo, conforme na sua necessidade de pão, conforme na sua situação de doença crônica, tudo. A nossa oração, ela é acompanhada de movimento. A nossa fé, ela é acompanhada de obra. Nós não podemos cruzar os braços diante das circunstâncias, mas nós temos que mover em direção daquilo que nós clamamos a Deus. Então, se temos clamado, vamos mover na direção daquilo que temos clamado. Vamos orar, mas vamos agir. Vamos orar, mas vamos clamar para que todas as coisas venham verdadeiramente se cumprir conforme o desejo e o querer do nosso Deus. Amém? Glorificado e exaltado seja o maravilhoso Deus de Israel na tua vida. Amém? Quero orar por você nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Pai. E nós assim clamamos ao Senhor, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que esse meu irmão, essa minha irmã, venha agir diante das circunstâncias, ó Pai. Que não venham, Senhor Deus, ficar presos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nessa situação de amarras, ó Pai, mas que o poder do Espírito Santo do Senhor venha agir sobre a vida dela, Pai, e que ela possa, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, aí, Senhor Deus, saindo da situação de inércia e indo na direção, ó Pai, de movimento, de ação. Que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer resplandecer a tua glória sobre ela e que ela possa ser vencedora em nome de Jesus. Amém? Glorificado e exaltado seja Deus. Então, Deus abençoe você, abençoe a sua família, que Deus esteja dando aí uma excelente terça-feira em nome de Jesus. Amém? Glorificado e exaltado seja o nosso maravilhoso Deus de Israel. Eu quero dar a bênção apostólica para abençoar a sua vida e o seu dia. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, em nome de Jesus. Receba um abraço aí do pastor Carlos, e que o Espírito Santo de Deus esteja aí guardando você, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.